seja bem-vindo a mais uma sala de visitas feita especialmente para você, telespectador da TV Câmara São Paulo. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história do bairro de Parelheiros e Macilac. Tem tanta coisa lá, tem até tribo indígena, você sabia? Quem vai me ajudar a apresentar um pouco mais sobre a história desse bairro é o vereador Alfredinho, líder da bancada do PT aqui na casa. Seja bem-vindo à nossa sala, vereador. Muito obrigado, estava com saudade de voltar aqui. Por favor, nos apresente então o nosso convidado do primeiro bloco. Bom, hoje nós vamos conversar com o Vando Rochel. A família Rochel são fundadores desse bairro de Parelheiros. Ou seja, o Vando deve ser a quarta geração da família e conhece muito ali daquela região de Parelheiros, que é uma região importante para a cidade de São Paulo. Você sabia que Parelheiros fornece, ou lá na região, fornece 30% das águas consumidas na cidade de São Paulo? Acho que eu não sabia disso, muita gente não deve nem imaginar, não é, vereador? E que tem duas tribos indígenas. Não, tribo indígena já foi novidade para mim mesmo, eu não imaginava. Pois é, e é um quinto em extensão territorial da cidade, é o maior bairro em extensão territorial. Nossa, tem muita curiosidade de Parelheiros, tem muita coisa lá que dá para conhecer nesse programa hoje, né, vereador? 200 mil habitantes. Muita gente. Nós vamos conhecer muito sobre Parelheiros hoje. Com certeza. Wander, seja bem-vindo à nossa sala. Tenho certeza que vai ajudar a gente, né, pelo jeito. Obrigado, é um prazer falar um pouquinho da minha terra, embora esteja tão perto de São Paulo e seja pertencente a São Paulo, né? A minha primeira pergunta, quantos quilômetros está de São Paulo, assim, do centro de São Paulo, Parelheiros? Exato, é uma coisa até que eu me preocupei em falar um pouco para quem vai nos assistir, é essa distância, que ela é pequena. Ela tem exatamente 37 quilômetros da Praça da Sé até o centro de Parelheiros. Essa é a distância. Nós temos um viário interessante, nós temos pista de acessos boa e, de qualquer forma, está bem próximo de São Paulo. É um lugar bom para o paulistano conhecer. É um convite já de imediato. Por que é bom o pessoal conhecer, para o paulistano conhecer? Conta um pouquinho da história para a gente, história de Parelheiros. Vamos lá. Então, a minha família, ela é fundadora de Parelheiros, né? Essa história de Parelheiros começa em 1827, quando houve um acordo entre os governos da Alemanha e do Brasil. Nessa época, vivia-se uma crise financeira na Europa. Então, houve esse acordo com o nosso governo e eles enviaram alemães para cá que queriam apostar numa vida nova e eles mandaram para cá. Então veio um volume grande. Nós temos famílias todas em Parelheiros de sobrenome alemães, que são Rochel, Gottfried, Schunk, Gilger, uma infinidade de sobrenomes e que se mantém lá até hoje. E é muito engraçado que essas famílias, elas continuam por Parelheiros. Nós não somos muito nômades, não, os alemães. Então, é muito fácil você estar em Parelheiros e você perguntar para o sobrenome da pessoa e é um sobrenome alemão. Essas famílias começaram a vir em 1827, que foram as primeiras delegações que vieram de lá, e durou até 1867, que a minha família veio na última turma para cá. Subdividiu, uma parte ficou aqui em São Paulo e uma outra parte foi para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que existe a família Rochel também. Então, aí começou o desenvolvimento de Parelheiros, porque foram as áreas propostas pelo nosso governo, doadas aos alemães. Tudo na região de Parelheiros, nesse eixo Parelheiros, até Itapecerica da Serra, dando a volta por trás. Essa é a palavra certa, né, vereadora? Parelheiros continua em desenvolvimento, né, constante, não é, vereador? Quando eu falei que a população é aproximadamente 200 mil pessoas, é porque é uma região que, com todos os problemas e as restrições, por se tratar de área de mananciais, mas precisa também ter um olhar de desenvolvimento. Não um olhar de desenvolvimento que destrua os mananciais. Tem que ser pensado. Tem que ser pensado. Mas nós temos que pensar em alternativas que criem emprego, gerem emprego e renda, porque 200 mil pessoas é uma cidade média do Brasil, né? Mas que não destrua o que tem lá em termos ambientais. Essa é uma luta nossa. O Vando, ele como comerciante, como morador de lá, sabe disso. Teve um desenvolvimento no campo comercial nesses últimos anos, um desenvolvimento muito grande, né? E que nós temos que agora cuidar da infraestrutura. Uma infraestrutura que não agrida o meio ambiente, como já falei, mas tem essa necessidade. O bairro tem essa necessidade? Tem, porque Parelheiros antigamente chegava até lá muito fácil. Hoje a gente trava quando vai para lá,
um pouquinho, uns 3, 4 quilômetros antes de chegar no centro do bairro, já se trava com o trânsito por problema de infraestrutura. Tem que chegar, então, um plano de mobilidade urbana ali para o bairro. Isso o governo atual já está discutindo, tem lá algumas alternativas de se construir outras vias de acesso que não seja a única, que seja que saia, que entra lá no centro de Parelheiros, e você tem duas opções. Você chegar lá no centro de Parelheiros, você tem duas opções. À direita para o bairro de Marcilac, à esquerda para o bairro de Vargem Grande e Barrais, que já faz divisa com a Serra do Mar. Nossa, já é bem... Faz divisa com a Serra do Mar. Então, são essa principal via, que eu gosto de chamar mais como Estrada de Parelheiros. Aliás, eu estou com um projeto de lei aqui na Câmara para voltar a ser Estrada de Parelheiros. Pelo nome, que ou todo mundo Avenida conhece, Estrada de Parelheiros. Todo mundo conhece com esse nome. Quando a gente fala... Conhece assim. E que, aliás, que eu queria perguntar para o Wanda, até porque essa Estrada de Parelheiros, na verdade, ela tem uma história. E que eu queria pedir para o nosso convidado que explicasse por que Estrada de Parelheiros. Ok. Nome difícil, mas tem história isso, né? É um nome bonito. Não é difícil, mas é um nome bonito. Opa. Bom, então, existe realmente esse projeto para a gente resgatar o nome da Estrada de Parelheiros. Por Já quê? se chamava Porque, assim exato, porque já existia uma identidade. Fica mais fácil, principalmente para nós que queremos fomentar o turismo na região, ou melhor, o ecoturismo, fica muito mais simples uma pessoa que está aqui em São Paulo falar, vou pegar a Estrada de Parelheiros. Atualmente ela se chama Avenida Sadamo Inoue. Nós não temos nada contra a colônia japonesa, mas é um nome difícil para se gravar, para se falar, para se localizar. Desculpa, exato. Sadamo Inoue. Difícil então, mesmo, é um nome um pouco complicado. falado. Então, já houve alguma pesquisa, inclusive com a família dessa pessoa, se não se importaria, se haveria a possibilidade de entrar com um projeto e nós darmos em contrapartida uma outra região, uma praça, alguma coisa que mantivesse o nome dessa pessoa em respeito à pessoa. Então, esse resgate da Estrada de Parelheiros, esse projeto do resgate do nome é muito importante para quem está na região e principalmente para quem está trabalhando com turismo, com eventos e também para nós que somos do comércio, que somos empreendedores na cidade. Facilita, né, em falar estrada? Ah, sim, é muito mais simples. Você já fala o nome do lugar em que você está querendo, o objetivo final da tua viagem, do teu conhecimento, do teu passeio, na verdade. E o que significa Parelheiros? Parelheiros. Parelheiros é uma coisa interessante. Como que surgiu o nome Parelheiros? Por coincidência, hoje, fica fácil até para quem for visitar a nossa região, para quem estiver em frente à subprefeitura de Parelheiros, que é na chegada da cidade, em frente, ou seja, à esquerda da estrada de Sadamo Inoue, prefeitura à direita, e do lado esquerdo existe um sítio grande, uma área muito grande e verde. Ali existia pista de corrida de cavalos, de parelhas. O que eram as parelhas? Eram 2 cavalos que saíam juntos, era dada uma largada e atingia um objetivo final, que era uma pista de aproximadamente 400, 500 metros. Então, isso era muito desenvolvido na região. Hoje, quando a gente fala em cavalos, por exemplo, assusta um pouco estar dentro de São Paulo e tal, se bem que a nossa região ainda mantém muito essa tradição da charrete, do cavalo, do passeio, do sítio, etc. Mas aqui ainda assustaria um pouco. Mas, na época, o nosso transporte era feito a cavalo, fosse de qual classe social fosse. Era comum naquela época, exatamente, né? nós só andávamos a cavalo. Então, eram feitas essas reuniões com todo o pessoal da região e eles diziam, vamos lá nos parelheiros, entendeu? Que eram os corredores de cavalo, vamos assistir os parelheiros. Aí ficou o nome de Parelheiros. Aí vem uma outra história, que é como que se desenvolveu o Centro de Parelheiros, que foi uma doação da Igreja de Parelheiros, de um terreno por um professor. Acho que isso deve ter acontecido por volta de 1900, mais ou menos, eu não tenho certeza dessa data. Mas uma pessoa com o nome de Amaro de Pontes, era um professor, e ele foi convocado para uma das guerras que nós tivemos aqui na América do Sul, me parece que a Guerra do Paraguai, ou coisa assim. E quando ele saiu, ele deixou a promessa de que voltando doaria, hoje onde é a Praça Central, onde está a Igreja de Parelheiros, doaria para a construção de uma igreja. E está instalada lá hoje a Igreja Santa Cruz de Parelheiros. Tem história? É o nome do nosso
do nosso santo, né? Como se fosse padroeiro do bairro ali? Padroeiro do bairro. Santa Cruz de Parelheiros é o bairro, é o nome do santo nosso em Parelheiros. Eu tenho um guia de turismo aqui de Parelheiros, né, vereador, que conhece tudo. Quando a gente fala em turismo, né, brincando, quando a gente fala em turismo de Parelheiros, exato, só que eu sou novinho, viu? Calma aí, imagina, tá? mas conhece toda a história. A gente fala em ecoturismo. Quando eu falo ecoturismo, as pessoas imaginam que eu tenho que ir para muito longe, para o interior de São Paulo para praticar. Eu posso praticar aqui pertinho, não é, vereador? Lá tem várias opções. Nós vamos daqui a pouco conhecer um pouco das opções de turismo que há no bairro, mas lá tem várias opções. É uma região bela, muito bonita, para quem não conhece, precisa conhecer. Precisa ter, eu repito, infraestrutura que facilitaria. Nós estamos discutindo com o poder municipal, não só a infraestrutura para o turismo, mas também a mobilidade urbana, que é melhorar um pouco o transporte coletivo naquela região. Parelheiros tem muitos problemas e a gente sabe disso. Eu tenho atuado muito nesses últimos anos naquela região e estou conhecedor, já conheci, aliás, mas estou conhecedor e dominador dos problemas que tem naquela região. Não é fácil uma pessoa que sai lá da barragem ou de lá de Marcilac e tenha que vir trabalhar aqui no centro, porque ele falou agora há pouco 37 quilômetros até o centro de Parelheiro, mas há pessoas que moram na Ponte Alta, que dá o quê? Mais um... Ponte Alta é o bairro mais afastado. 15 quilômetros. Barragem e Ponte Alta, 15 quilômetros. Ou seja, isso aí dá mais de 60 quilômetros, quem mora lá, 60 quilômetros, e que tenha que vir trabalhar aqui no centro. E a gente pensa e volta, né? O trajeto já deram mais de 100 quilômetros. 4 horas para a chegada, se o trânsito tiver naqueles dias, para vir, 4 horas para voltar. Ou seja, o cidadão que mora ali, ele gasta 8 horas, que é uma jornada de trabalho, só para vir e voltar. Locomover. Ou seja, o governo atual tem projetos lá para fazer um grande terminal lá onde era antiga São Camilo. Isso já está com processo de desapropriação de área, já tem projeto executivo sendo feito, fazer um grande terminal, reformar o corredor, corredor de ônibus. O corredor que tem lá, que liga até a Avenida Teotão Vilela, Rio Bonito, para que se melhore o transporte coletivo naquela região, que o transporte coletivo é um problema da cidade inteira, né? Claro. Mas eu estamos falando aqui de um projeto específico para aquela região. Nós vamos ter um hospital em Parelheiros, ou seja, é um bairro que tem uma população de cidade e não tem um único hospital. O hospital mais próximo é o Hospital do Grajaú, que está a 10, 15, 20 quilômetros do bairro. Então, nós vamos ter um hospital, o prefeito já autorizou, através de decreto, de desapropriação de áreas que estão sendo estudadas, e nós vamos ter um hospital lá aproximadamente para 220 a 250 leitos, que é uma briga antiga dos moradores daquela região. Durante todo esse período aí, eu pelo menos participo há 15 anos, pelo Hospital de Parelheiros. Nunca conseguimos. Felizmente, eu acho que agora nós vamos conseguir. O prefeito esteve lá recentemente e reafirmou uma interferência assim, sobre o sistema de transporte coletivo lá em Parelheiros. Existe também um projeto que é bem interessante, que é o trem que chega até a estação do Grajaú e que vai se deslocar até a estação do terminal de Varginha, que é exatamente a divisa de Parelheiros, que são as regionais de Parelheiros e Capela do Socorro. O terminal de Varginha está bem ali. E chegando o trem até ali, depois a distribuição para dentro de Parelheiros, como ele colocou os nomes, eu vou repetir, Ponte Alta, Barragem, etc., poderia ser feito com ônibus, etc., que seria bem interessante. Agora, o trem chegando até a estação do Varginha seria excelente, tanto para o ecoturismo, para quem fomenta o turismo, como para quem mora na região, que é um número bem importante, 200 mil habitantes estão morando. Essa é uma luta nossa, que nós estamos também brigando, porque o trem, o governo do estado, recentemente acabou de confirmar que deverá já dar início à construção das novas estações, que uma estação ali no Jardim Caraí, São Bernardo, outra no Varginha. No Varginha. Que já existia no passado e foi desativada, né? Então, a outra briga nossa é que se tem esse trem turístico, né? Esse trem para turístico. Facilitar. Ou mesmo para passageiro, eu defendo para passageiro, embora
Quando a gente fala isso, somente os militantes do meio ambiente ficam preocupados por se tratar de uma ideia que possa realmente incentivar mais ocupações. Eu acredito que as ocupações se combate elas com fiscalização. Por isso, um novo projeto de lei que eu apresentei, que vai ajudar muito lá, é acrescentar um artigo na lei que criou a função da Guarda Metropolitana de São Paulo, dando mais poderes à Guarda Metropolitana de São Paulo, a Guarda Ambiental nesse caso, para que tenha mais poder de fiscalização. Porque ela hoje tem um poder que apenas ela, ao ser chamada para intervir em alguma ocupação, ela só apenas chega lá e avisa a sua prefeitura. Que, por sua vez, às vezes, num dia, em final de semana, nem fiscal tem disponível. A ideia é mudar esse papel com esse projeto. No próximo, o nosso primeiro bloco já está chegando ao fim, vereador. Já agradeço, então, a presença do Vando. Obrigado por nos contar com a história. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a história de Parelheiros, descobrir um pouco mais sobre o ecoturismo da região, que tem um projeto de lá que vai incentivar ainda mais o ecoturismo por lá. Não sai daí, a gente volta já já, viu?